Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Megafone. Comigo hoje tenho o convidado que é o Eduardo. Olá. O Eduardo foi voluntário da Mais Cidadania em 2018, acho eu. Sim. Pronto, e o Eduardo foi voluntário na Jordânia. O Eduardo é da área de Ciências Políticas, Estudos Internacionais, não é? Exato. Pronto, e como no próximo dia 10 de dezembro vamos celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, hoje estou aqui com o Eduardo para falar um bocadinho sobre direitos humanos. Parece-te bem? Parece muito bem, obrigado pelo convite. Então vou começar com uma pergunta um bocado polémica, entre aspas, que é: supostamente os direitos humanos têm todos a mesma importância, não é? Não podemos dizer que uns são mais importantes do que outros. Mas há algum direito humano que ao longo da tua vida tu tenhas relacionado e que seja um pouco mais próximo de ti? Assim, tendo em conta que eu sou da área de ciência política, sempre lutei pelo direito a ter voz e viver numa democracia a sério. Portanto, acho que o facto de vivermos numa democracia e num país em que temos expressão de falar livremente é a base para, a partir daí, exercer a nossa opinião de forma livre, e é fundamental para começar a progredir nos direitos humanos. Tu falaste numa expressão que eu achei interessante, que é que as pessoas lá vivem numa espécie de liberdade condicionada. Sim. Queres-nos explicar um pouco melhor o que é isso? Sim, em primeiro nós temos que entender bem que um país como a Jordânia, ou como a Síria, ou como o Iraque, é um país muito diferente de um país europeu, no sentido em que temos muitas etnias, muitas religiões. Estas religiões têm rivalidades entre elas. Portanto, nós nunca podemos tentar implementar o nosso modelo de democracia num país que é muito diferente do nosso. Portanto, é impossível. E a verdade é que a Jordânia é uma monarquia absoluta, o rei tem controle total sobre o país. Ou seja, por um lado, ele restringe muitas liberdades de expressão da população, por outro, consegue manter o país em paz e sendo um dos mais estáveis da região. Portanto, liberdade condicionada é no sentido em que a população lá é livre até certo ponto, em que chega aquele ponto em que não podem criticar o rei nem ir contra o Estado. Se vocês quiserem ler a opinião do Eduardo, a Mais Cidadania tem um blog de testemunhos dos voluntariados. Eu vou deixar a ligação em baixo, na descrição, portanto podem acompanhar o testemunho do Eduardo e de todos os outros voluntários internacionais da Mais Cidadania. Tu falaste um pouquinho sobre a liberdade de expressão. Queres dar alguns exemplos práticos de situações que tenhas vivido na Jordânia em que sentiste que a liberdade de expressão estava um pouco limitada? Sim, em primeiro lugar, na organização em que eu trabalhava, tínhamos certos limites, certos tópicos em que evitávamos falar, até porque não queríamos causar polémica, porque na realidade haver uma ONG num país que não é uma democracia já é uma sorte de certa forma. Ou seja, a organização tem a noção que está ali, está a ter um impacto incrível, mas também ao mesmo tempo tenta ter o máximo impacto sem chegar a um ponto em que possa ser proibida de estar no país. Uma das situações engraçadas, não é engraçado, mas é interessante, era que eu, como sou de ciência política, tenho muito o hábito de perguntar sobre tudo em qualquer lado. E no café perguntava imenso aos meus amigos como é que era a relação, por exemplo, com Israel, com o facto do rei ter o poder absoluto e decidir tudo sobre o país, como é que a população sentia, e todos eles falavam de uma forma muito mais baixa quando entrávamos num tópico mais polémico, e inconscientemente olhavam para o lado a ver se estava, não era ver se estava alguém, mas era uma coisa tão consciente de começar a falar mais baixo, olhar para o lado só para ver quem estava à volta, que logo aí percebi que não estava num país totalmente livre. É interessante que eu reparei também que tu tinhas partilhado umas fotografias de uma espécie de manifestação, não era? E eu, quando fui voluntário na Ucrânia, foi engraçado que, apesar da Ucrânia ser um país talvez com maiores liberdades em termos de expressão, na altura estava a vir de um conflito que foi bastante complicado para a população. Então, no meu acordo de voluntariado estava especificado que eu não podia participar em demonstrações políticas. Portanto, achei interessante também essa comparação. Outra coisa que tu disseste muito bem é que não podemos comparar
a maneira como as coisas são regidas lá na Jordânia e aqui em Portugal. Mas achei também interessante que até hoje em dia já temos visto alguns limites mesmo nas chamadas países do Ocidente. Por exemplo, estou-me agora a lembrar quando o Trump vai para o Twitter dizer coisas, já fica assinalado, ou seja, apesar de não ser bem censura, é ali uma espécie de limitação, não é? Ou seja, achas que já chegámos ao ponto que até faz sentido haver alguns limites, ou como é que tu lês esta situação? É assim, é uma tricky question, porque na realidade, se todos temos direito e liberdade de expressão, isso pode limitar de certa forma, mas na realidade, com o surgimento de tantas plataformas nos últimos anos que dão voz a quem não a tinha e a quem tem uma voz que claramente diz coisas que não são verdade, acho que é essencial existirem mecanismos criados pelo Estado para conseguir controlar, não no sentido de proibir-te de ter voz, mas assinalar-te, e acho que o Twitter tem feito um bom papel nisso, que é não se deixar intimidar pelo facto de ser o Presidente dos Estados Unidos e ser capaz de assinalar e dizer, ok, isto não é verdade, tenham atenção ao ler isto, e clicas e vai-te dar o fact-check da notícia. Acho que foi uma ação incrível que o Twitter fez e foi muito bom, até para as pessoas quando leem coisas dele ou de outras pessoas, tenham a noção que muitas vezes o que estão a ler não é verdade. Então, como tu disseste, o sistema político na Jordânia é uma monarquia. E tu falaste que isso é bastante importante para os cidadãos irem na direção de reivindicar os seus direitos, não é? O que é que tu nos podes dizer um bocado mais do papel da política? Ou seja, até que ponto é que achas que os direitos partem do sistema político? Até que ponto é que os direitos partem da vontade das pessoas e da ação das pessoas? Na Jordânia, o sistema político tem tido um papel fundamental, isso eu não vou negar, de manter o país seguro e de unir todo o país, tendo em conta que 45-50% da população é refugiada, não é uma coisa fácil de manter, e a população local revolta-se porque depois também sente um impacto na sua qualidade de vida. Portanto, eu acho que o sistema político na Jordânia, apesar de não ser totalmente livre, tem conseguido manter o país seguro e, de certa forma, proporcionar uma grande liberdade aos cidadãos. Mas, na realidade, o rei controla totalmente o país. Por exemplo, nesta semana, há 2 dias, foram as eleições parlamentares e é uma coisa interessante que as pessoas vão votar para o Parlamento, tens diversos partidos, mas depois é o rei que escolhe quem é o partido a liderar. Portanto, é uma coisa muito, muito estranha para nós entender, mas tal como eu tinha dito antes, é um país muito diferente do nosso. Tu falaste um bocadinho também que, logo ao início, que no fundo é um bocado uma sorte quase eles terem lá uma organização, não é, de direitos humanos. Como é que tu achas que é o ativismo neste tipo de países com regimes assim mais autoritários? É assim, a nossa organização, por exemplo, tinha linhas vermelhas que não cruzava, como por exemplo falar sobre a relação da Jordânia com Israel, do conflito palestiniano. Portanto, eram coisas que normalmente nós não tocávamos, mesmo fazendo ações em escolas de refugiados, por exemplo, fazíamos as ações, mas não promovíamos, não tínhamos nenhuma agenda a favor ou contra de certos tópicos. Portanto, a nossa organização, só para dar algum contexto, trabalhava principalmente com jovens a sair da universidade, da escola secundária e entrar no mercado de trabalho, em que fazia workshops, fazia eventos para lhe dar determinadas skills para facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, e muitas outras áreas. Também tínhamos um blog online em que falávamos um pouco da consciencialização contra o extremismo, mas na realidade nós nunca tocávamos em temas muito específicos para evitar cruzar uma dessas linhas. E tu achas que é possível alcançar sempre os direitos humanos sem ultrapassar as linhas? Ou seja, olhando, por exemplo, agora para o exemplo da Polónia, talvez que também está a ter bastantes protestos, tu achas que é necessário às vezes as pessoas darem o passo em frente e tentarem passar essa linha? Sim, eu acho que é essencial, mas é preciso pensar bem nas consequências, porque há momentos em que o que tu estás a fazer não chega a cruzar as linhas vermelhas, mas está a ter um grande impacto na sociedade. E se tu pensas que vais cruzar as linhas vermelhas apenas para ter uma voz
num dia ou numa hora, e que depois aquilo vai ter um impacto tão negativo que todo o teu trabalho que fizeste até agora vai desaparecer, acho que precisas de pensar bem e decidir o que é melhor e com o que é que tu poderás trabalhar para ter mais impacto na sociedade. Isso parece uma estratégia muito boa, sem dúvida. Ainda também por cima, como também referenciaste um pouco ao início, que a Jordânia é um país islâmico, não é? E muitas vezes os direitos humanos encontram-se aqui um bocado nesta encruzilhada entre as leis cívicas e as leis religiosas, não é? Sim. Qual é que tu achas que é o papel da religião e naquela realidade, principalmente, no cumprimento dos direitos humanos? É assim, eu vivia na capital, em Amman, portanto, era uma cidade muito, muito mais liberal que o resto das cidades na Jordânia. Só para dar um exemplo sobre o conservadorismo que vem da religião, nós fomos visitar uma cidade perto da capital, porque uma das voluntárias na organização, que era da Jordânia, fazia voluntariado na organização, mas era de uma cidade que não a capital. E nós fomos lá visitar, e quando chegamos, ela estava à nossa espera, e éramos um grupo, e ela disse para os rapazes: por favor, não falem comigo na rua, não andem ao meu lado na rua, porque as pessoas aqui podem interpretar de uma forma mais negativa. Portanto, depende muito das famílias. E na Jordânia, e penso que em qualquer país islâmico aconteça o mesmo, mas na Jordânia sentimos muito mais, que é o facto de haver famílias muito liberais, famílias muito mais conservadoras, e não tem necessariamente que estar relacionado com o facto de ser muçulmano, cristão. Tem a ver com a família, com o contexto em que se encontram, com o extrato social e económico, mas sim, na Jordânia tem um impacto fundamental o conservadorismo, para que o país não avance com leis para tornar as mulheres com direitos iguais aos homens. Por exemplo, uma coisa que me chocou foi o facto das mulheres não terem o direito de passar a nacionalidade aos filhos. Ou seja, se uma mulher da Jordânia casar com alguém que não é jordano, o filho nunca terá a nacionalidade da Jordânia, porque as mulheres não têm essa possibilidade. E depois temos um contraste, que é a família real, que é super progressiva. É muito estranho ver a família real, porque parece que estamos a ver os líderes políticos de um país europeu ou americano, mas ao mesmo tempo eles têm de ter atenção aos limites que a própria sociedade lhes impõe, e também não os podem ultrapassar, porque uma população que é demasiado conservadora ou que não aceita algumas coisas pode ver com maus olhos o facto de a elite política estar a tentar modernizar demasiado o país. É muito interessante introduzir essa escala, em vez de ser só a religião, de ser também a questão de ser conservador ou ser liberal, não é? Porque se calhar, principalmente aqui na Europa, ainda temos, infelizmente, um pouco aquele preconceito de que o Islão como religião se calhar é algo que atenta um pouco aos direitos humanos, e principalmente aos direitos das mulheres, como referiste. Mas se calhar nós aqui em Portugal, se formos também para áreas mais rurais e assim, se calhar muitas dessas dificuldades que as mulheres têm nesses países, aqui também passam em parte semelhante, não é? Por causa desse conservadorismo. Já mais para terminar, tu fizeste parte de uma organização não governamental, não é? Sim. Qual é que tu achas que é o papel da educação não formal na educação para os direitos humanos? Olha, o primeiro contacto que eu tive com a educação não formal foi no intercâmbio que eu fiz na Letónia, para aí 3 ou 4 anos atrás, e foi a primeira vez que eu tive em contacto com a educação não formal, e eu fiquei, maravilhado com a forma como nós podemos aprender, com a forma como o relacionamento entre as pessoas e o trabalho de grupo pode produzir coisas incríveis. E lá nós também trabalhávamos muito com a educação não formal através de várias atividades e projetos que fomos desenvolvendo, e sempre tentei introduzir um pouco da educação não formal em tudo o que fazíamos, porque eu acho que é das melhores formas que temos para ensinar os outros, aprendermos também, e principalmente fazer com que grupos de pessoas trabalhem juntos e consigam construir ideias e construir projetos a partir daí. Bem, olha, Eduardo, muito obrigado por aceitares o nosso convite para falar de direitos humanos. Para terminar, para os jovens que nos acompanham lá de casa, queres transmitir alguma mensagem relacionada com os direitos humanos?
Sim, gostava de dizer que nesta altura que na Europa principalmente vemos um crescente número de partidos de extrema-direita, de discurso xenófobo contra minorias, acho que é muito importante exercermos o nosso direito de voto e votar por aqueles que achamos que vão fazer o melhor para nós. E enquanto jovens temos sempre o poder de assinar petições, ir a protestos e lutar para que os nossos direitos não sejam tirados e lutar para ter um futuro melhor. Novamente, obrigado, Eduardo. Obrigado por acompanhar o episódio 2 do Megafone. Convido-vos novamente a seguirem as nossas redes sociais, conectados.cidadania. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Subscrevam o nosso canal para não perderem os próximos episódios do Megafone. Obrigado e até uma próxima.